Bom dia. Bom dia a todo mundo aí. O trânsito estava bem ruim, né, pra gente chegar aqui hoje. Véspera de feriado. Eu tô com uma lâmpada aqui no meu rosto, parece até que funciona em terceiro lugar. Eu vou pedir aqui para compor a mesa a Adriana, por favor. A Stephanie. A Claudinha. Já chamou? A Janine não está aí, está? Ali. Eu gostaria de pedir licença aqui a vocês para apresentar a nova superintendente da Proteção Especial, a Joyce, né? Ela vai estar substituindo a Simone. A Simone hoje ela está em outra missão aqui, em outra tarefa, contribuindo com a Secretaria de uma outra maneira. Vem cá, Joyce. O pessoal está quietinho, gente. A nomeação da Joyce ainda não saiu, mas ela vai estar aqui compondo a mesa junto com a gente. Edu, vem cá. Já era também. Eu vou passar aqui a palavra para a Claudinha, para a Aline e para o Edu, antes de nós iniciarmos. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Aline Giovannini, subsecretária de Gestão do SUS no município de Campos dos Goytacazes, faço parte da diretoria do COEGEMAS e gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, porque a gente sabe, véspera de feriado, difícil, desgastante, a gente vem de municípios distantes, uma viagem cansativa, mas estamos aqui firmes e fortes, para compartilharmos o nosso conhecimento e também adquirirmos as informações que as superintendências passarão para a gente, a subsecretaria passará para a gente. Então, bom dia a todos nós. Bom dia, meu nome é Cláudia, estou aqui representando a Fundação para a Infância e Adolescência, como suplente da nossa presidente, e estou com muito prazer em participar aqui e retornar para a CIB. Já estive aí nesse espaço como assessora técnica da própria Secretaria de Estado há alguns anos atrás, e também como participante da gestão de município.
Então, para mim é um prazer retornar aqui a esse espaço, né, de deliberações, de pactuações e um espaço muito importante para a construção do SUAS. Bom dia a todos, me chamo Edu Jordão, estou secretário de Assistência Social e Direitos Humanos do município de Mangaratiba, princesinha da Costa Verde. Sempre faço questão de falar um pouquinho da minha cidade, né? Todo mundo fala em Angra, Paraty, mas Mangaratiba eu falo aqui com muito carinho porque é onde eu nasci e é a cidade, uma das cidades mais seguras do estado de Janeiro. Faço questão de deixar isso aqui registrado, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Dizer também que eu estou como coordenador da região da Costa Verde, do COEGEMAS, e à disposição aqui para somar força com vocês. Obrigado. Obrigado, Edu. Obrigado, Claudinha. Obrigado, Aline. Hoje a gente carece da questão do quórum, né? Para a gente poder pactuar e deliberar. Então, uma sugestão aqui, Aline, se você concordar, a mesa concordar, nós podemos fazer os informes, fazer a leitura dos encaminhamentos que nós temos de pauta. Eu passo para a Soninha e vocês submetem ao grupo do colegiado. Aí a gente já deixa previamente aqui, de alguma forma, já alinhado com a composição do governo, né? O ok da composição do governo, e a gente fica só aguardando o ok de vocês, mas a gente já dá ciência, já discute aqui se tiver algum ajuste para fazer nos documentos e depois eu submeto ao colegiado. Ok? Tá, joia. Então, no prosseguimento, com relação à aprovação das atas, as atas foram encaminhadas para o colegiado. A Aline vai levá-la para a Aline, para a Soninha, para os demais, para ver se tem algum ajuste ou apontamento a ser feito, e a gente pode chamar uma extraordinária só com a mesa, só para a gente poder fazer online. Com relação ao calendário da CIB para 2026, nós seguimos o que está no regimento com relação às datas de execução das nossas reuniões, né? Adriano chegou... Tá. Tem como projetar para a gente, por favor? Pode ir. É uma boa. Datas, como eu falei, ela está seguindo a disposição que está no regimento, e ao longo do calendário de 2026, se a gente precisar fazer algum ajuste ou alguma mudança de data, nós vamos conversar previamente com vocês, com o colegiado, para poder atender da melhor forma possível e a gente dar prosseguimento com as nossas reuniões. Alguma dúvida com relação às datas, com o calendário para o ano que vem? Vamos seguir então. O próximo encaminhamento seria a minuta do cofinanciamento para 2026. Né? É um tema mais delicado, mais complexo, né? Seria para nós discutirmos aqui. Eu vou pedir para a gestão apresentar a minuta. Nós podemos conversar sobre a minuta, a contribuição de vocês, as dúvidas que vocês tiverem,
nós fazemos os ajustes aqui e apresentamos para o colegiado para que possamos fazer uma extraordinária para aprovação e para a gente já iniciar o ano de 2026 já com esses instrumentais em dia. Vou passar aqui a palavra para a Adriana. Bom dia a todos. Eu me chamo Adriana, estou como superintendente de gestão de SUAS e hoje, nós vamos fazer a leitura da minuta do cofinanciamento ordinário e do extraordinário, pode passar que a gente já segue para a leitura, se alguém tiver alguma consideração a fazer, alguma observação, tá bom? Nós vamos ajustando ao longo da leitura. Deliberação CIB de 19 de novembro de 2025 pactua metas e critérios para o cofinanciamento estadual do SUS no ano de 2026. A Comissão Intergestores Bipartite, CIB, no uso de suas atribuições legais, de acordo com as competências estabelecidas na Resolução número 130, de 15 de julho de 2005 e na Resolução número 33, de 12 de dezembro de 2012 do CNAS, que aprovou a Norma Operacional Básica de Assistência Social, o nome SUS, e o processo C que ele está alocado. Considerando a Lei Federal número 8.742, de 7 de dezembro de 93, alterada pela Lei 2.000, de 6 de julho de 2011, LOAS, a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, nome SUAS, aprovada pela Resolução CNS 33 de 2012, passa dos considerandos? Vai direto para a minuta? Pode? Tá. Então vamos direto para delibera. Artigo 1. Pactuar os critérios do cofinanciamento estadual do Sistema Único de Assistência Social SUAS, referente ao exercício de 2026, a ser realizado por meio de repasses do Fundo Estadual de Assistência Social aos fundos municipais de assistência social na modalidade fundo a fundo. Parágrafo único. O quantitativo de equipamentos e serviços para definição de valores de cofinanciamento tem como fonte os sistemas informatizados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS. Artigo 2º. O cofinanciamento estadual estará condicionado ao cumprimento dos seguintes critérios. 1. Para estar habilitado ao recebimento dos recursos, o município deverá possuir Conselho Municipal de Assistência Social regularmente instituído e ativo, Fundo Municipal de Assistência Social regulamentado, plano de ação aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social, e o município não deverá possuir pendências na prestação de contas de exercícios anteriores. Caso existam pendências, as parcelas do cofinanciamento serão suspensas até a regularização. Então, pessoal, nós vamos lendo cada artigo e deixamos aberto para vocês, se vocês quiserem fazer alguma contribuição, se tiver alguma dúvida com relação a esses artigos, tá bom? Tá. No artigo 1º, alguém tem alguma consideração a fazer? Alguém quer falar algo? Alguma coisa? Oi, vem aqui pertinho. Aumentar a imagem. Não vai rolar. Melhorou? Vocês não querem chegar mais para frente, gente? A gente tem bastante espaço aqui na frente. De repente vai ficar melhor a visualização de todos. O que vocês acham? Com certeza.
Podemos continuar? Tá ok? Artigo 2º. O cofinanciamento estadual estará condicionado ao cumprimento dos seguintes critérios. Para estar habilitado ao recebimento dos recursos, o município deverá possuir Conselho Municipal de Assistência Social regularmente instituído e ativo, Fundo Municipal de Assistência Social regulamentado, Plano de ação aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. O município não deverá possuir pendências na prestação de contas de exercícios anteriores. Caso existam pendências, as parcelas do cofinanciamento serão suspensas até a regularização. Alguém quer fazer alguma colocação, algum comentário? É isso aí. Vamos prosseguir, então. Artigo 3º. Para aprovação no plano de ação, deverão ser observados os seguintes ritos legais. O plano de ação deverá ser preenchido e submetido ao Conselho Municipal de Assistência Social para aprovação. Após a aprovação, o município deverá anexar ao processo no seio os seguintes documentos: plano de ação preenchido, ofício de envio do plano de ação, ata da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social aprovando o plano, devidamente assinada pelos conselheiros, resolução publicada em Diário Oficial com a aprovação do plano. Ok? Algum comentário? Podemos? Pois não. Sentir falta do plano municipal de assistência social. Sim, Conselho, Plano e Fundo, mas não para o Plano Municipal de Assistência Social. Tem que estar atualizado, mas ele não é critério para liberação do cofinanciamento. Ok? Lá no plano de providência que nós pactuamos já em CIB, ele está inserido, tá? Que os municípios precisam estar com ele elaborado e atualizado. Plano municipal. Isso. Tá? Artigo 4º. No exercício de 2026 serão abertos 92 processos. Pois não. Isso, para o próximo exercício financeiro, 2026. Nós estamos já pactuando os critérios para 2026. Não, esse é o plano de ação referente do cofinanciamento estadual, ordinário, tá? Estamos falando do ordinário, depois vamos passar para o extraordinário, que inclusive já foi repassado para os municípios que estão com as suas prestações de contas regulares, tá? As parcelas já foram depositadas, tá bom? Mais alguma dúvida? No exercício de 2026 serão abertos 92 processos no SEIS, sendo um para cada município. Os documentos mencionados no artigo 3º deverão ser preenchidos e anexados ao respectivo processo municipal. O prazo para a entrega do plano de ação, devidamente preenchido e acompanhado dos documentos mencionados no artigo 3º, será até o dia 20 de fevereiro de 2026. Parágrafo único. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na suspensão do cofinanciamento estadual até a regularização da situação. Algum comentário? Não vai ocorrer o repasse, né? Enquanto o plano de ação não for enviado com as documentações que constam ali na deliberação e for aprovado pela equipe técnica, pela coordenação da gestão orçamentária e financeira e seguir o trâmite, aí não haverá o repasse das parcelas, tá? E levando também algo muito importante, que os municípios estejam com as suas prestações de contas regulares, tá? Sem nenhuma pendência de anos anteriores, e façam a entrega. Normalmente a UCI coloca até abril o prazo para a entrega da prestação de contas. No caso, vocês vão entregar de 2025, em abril de 2026 vão entregar a prestação de contas de 2025, ok?
Artigo 6º, o cofinanciamento da proteção social básica se dará da seguinte forma. Em 92 municípios, 438 Centros de Referência de Assistência Social CRAS serão cofinanciados pelo Fundo Estadual de Assistência Social FES, no montante de R$ 4.320 por mês, o que equivale a 36% do teto do cofinanciamento federal para o CRAS. Em 4 municípios serão cofinanciados 5 equipes volantes no montante de R$ 1.620 mês por equipe, o que equivale a 36% do valor do cofinanciamento federal. Em um município não contemplado com recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, será cofinanciada uma equipe volante no montante de R$ 5.400 mês. Os 92 municípios receberão um montante de 5% do valor total do cofinanciamento. Perdão, gente. Do cofinanciamento dos CRAS para oferta de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, SCVF. O cofinanciamento dos benefícios eventuais se dará para 86 municípios que já comprovaram a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, sede SODH-RJ, até 1/8/2023, a regulamentação municipal em consonância com a legislação do SUAS. O percentual desse cofinanciamento será de 10% sobre o valor total do cofinanciamento estadual para os CRAs. Algum comentário sobre o artigo 6º? Alguma colocação? Podemos prosseguir? 7º. O cofinanciamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade, PSE, se dará da seguinte forma. Em 73 municípios, 99 CREAs serão cofinanciados pelo FES no montante de R$ 4.680 mês, o que equivale a 36% do teto do cofinanciamento federal. Em 20 municípios, 20 CREAs ainda não contemplados com recursos do FNAS receberão do FES um montante de R$ 15.600 mês, o que equivale a 120% do teto do cofinanciamento federal. Alguma dúvida? Algum comentário? Em 23 municípios serão cofinanciadas 54 equipes de serviços especializados de abordagem social, no montante de R$ 1.800 mês por equipe, o que corresponde a 36% do valor do cofinanciamento federal. Em 56 municípios serão cofinanciados 207 grupos inseridos nos serviços de medida socioeducativa, no valor de R$ 792 mês por grupo, o que equivale a 36% do valor do cofinanciamento federal. Em 11 municípios serão cofinanciados pelo FES 11 centro-POPs com capacidade para 100 atendimentos no montante de R$ 4.680 mês, o que equivale a 36% do valor do repasse federal. Em 7 municípios serão cofinanciados pelo FES 8 centros POP com capacidade para 200 atendimentos no montante de R$ 8.280 mês, o que equivale a 36% do valor do repasse federal. Em 27 municípios que aderiram às ações estratégicas do PET, serão cofinanciados pelo FES, a saber, pequeno porte 1, R$ 1.296 mês, pequeno porte 2, R$ 1.512 mês, médio porte, R$ 2.160 mês, grande porte, R$ 2.988 mês e metrópole, R$ 6.120 mês. Em 4 municípios serão cofinanciados 4 centros-dias no montante de R$ 14.400 mês, o que equivale a 36% do valor do cofinanciamento federal. Parágrafo único. Os CREAs dos municípios que recebem recursos do FES, equivalente a 120% do repasse do governo federal, passarão a receber 36% do piso na medida em que forem elegíveis as novas expansões do Ministério da Cidadania
independente do aceite desses municípios. Algum comentário? Podemos... Da metrópole? É verdade. Coloca para mim, por favor, gente, nota. Item E e o nome do MDS, Ministério da Cidadania, Combate à Fome. Artigo 8º. O cofinanciamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, PSS, dará da seguinte forma. Em 79 municípios que recebem recursos do FNAS, serão cofinanciadas 2.851 vagas nos serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, no montante de R$ 1.800 mês, por fração de 10 vagas para acolhimento, o que corresponde a 36% do valor do cofinanciamento federal. Em 33 municípios serão cofinanciadas 1.989 vagas de serviços de acolhimento institucional para outros públicos, idosos, adultos com deficiência, mulheres em situação de violência, no percentual correspondente a 36% do valor repassado a cada um desses municípios pelo governo federal. Em 21 municípios que já recebem recursos do FNAS, serão cofinanciadas 2.250 vagas de serviços de acolhimento para adultos e famílias, no montante de R$ 2.340 mês, por fração de 25 vagas, e R$ 3.600 mês, por fração de 50 vagas, o que equivale a 36% do valor do cofinanciamento federal. Em 4 municípios serão cofinanciadas 4 residências inclusivas já cofinanciadas pela FNAS no montante de R$ 3.600 mês por equipamento, o que equivale a 36% do valor do cofinanciamento federal. Em um município serão cofinanciadas 3 residências inclusivas não contempladas com recursos do FNAS no montante de R$ 12.000 mês por equipamento. Artigo 9º. Os valores descritos nesta deliberação são referências para a base de cálculo do cofinanciamento estadual do SUS no ano de 2026, ficando os repasses dos recursos aos municípios condicionados à disponibilidade orçamentária anual. Parágrafo único. Os recursos destinados ao cofinanciamento estadual do SUS serão repassados aos municípios em 4 parcelas iguais, observando-se o cronograma estabelecido pela administração. Esta deliberação entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições da deliberação CIB número, não é 100, 109, ali também está incorreto, 109, de 17 de dezembro de 2024. Só queria mostrar, Alex, se você puder voltar lá no início, tem um gráfico que mostra os valores alocados em cada proteção. Isso. O total previsto, tá? 50.819.908,32, divididos na PSB 25.802,064 e na PSE 25.017.844,32. Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, nós vamos prosseguir. Pode deixar o gráfico do extraordinário, por favor. Novamente, pelo 3º ano consecutivo, né, a secretária Rosângela Gomes conseguiu um repasse extraordinário no mesmo valor, 9.200.000, distribuído aos 92 municípios. Como eu disse anteriormente, esse valor já foi depositado nas contas dos municípios que estão regulares com as suas prestações de contas, né? No momento do repasse, nós tínhamos 9 municípios que estavam com pendências nas suas prestações de conta. Então, esses 9 municípios não receberam o repasse ainda. Assim que houver a regularização, a UCI, a Unidade de Controle Interno, né, estará nos notificando e aí nós seguiremos com os trâmites, tá bom? Esses 9 municípios, se precisar de qualquer apoio ou
o suporte da Superintendência de Gestão, da coordenação, que procurem a coordenação, que procurem a superintendência, para que a gente possa verificar quais são as dificuldades, o que está emperrando, para que não haja prejuízo para os municípios e não haja prejuízo para vocês, tá bom, gente? Perfeito. Nós sempre nos colocamos à disposição, né? Seja para atendê-los presencialmente ou de forma virtual, né? As dúvidas que vocês tiverem, inclusive a coordenação de gestão orçamentária e financeira está com um projeto juntamente com a unidade de controle interno, em que nós estamos realizando capacitações para falar sobre a resolução 957, que é a resolução de reprogramação, mas não apenas isso, estamos falando também sobre execução financeira e sobre prestação de contas, né? Já passamos por Volta Redonda, Médio Paraíba e Costa Verde, estivemos em Campos atendendo Norte e Noroeste, e semana que vem, sem ser semana agora outra, estaremos na região serrana e Centro-Sul, tá bom? E vamos terminar a capacitação da Baixada Litorânea em São Pedro da Aldeia. Pode passar, por favor, para a minuta do extraordinário. Isso. Pode passar essa parte do considerando. Artigo 1. Ficam pactuados os critérios de partilha de recurso extraordinário referente ao exercício de 2026 a ser realizado por meio de repasse do Fundo Estadual de Assistência Social FES aos Fundos Municipais de Assistência Social FMAS na modalidade fundo a fundo. Artigo 2º. O recurso extraordinário se destina ao cofinanciamento dos serviços de proteção social básica e proteção social especial com a estrita finalidade de adequar a gestão municipal do Sistema Único de Assistência Social SUAS às necessidades elencadas no plano de ação. Parágrafo único. Os valores a serem liberados por meio do cofinanciamento extraordinário ora pactuado terão sua aplicabilidade condicionada à elaboração de plano de ação a ser aprovado pelos respectivos conselhos municipais de assistência social. Algum comentário, alguma observação? Podemos prosseguir, então. Artigo 3º. O cofinanciamento do recurso extraordinário estará condicionado ao cumprimento dos seguintes critérios. Para estar habilitado ao recebimento dos recursos, o município deverá possuir Conselho Municipal de Assistência Social regularmente instituído e ativo, Fundo Municipal de Assistência Social regulamentado, Plano de Ação aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Artigo 4º. Para aprovação do plano de ação, deverão ser observados os seguintes ritos legais. O plano de ação deverá ser preenchido e submetido ao Conselho Municipal de Assistência Social para aprovação. Após a aprovação, o município deverá anexar ao processo SEI os seguintes documentos: plano de ação preenchido, ofício de envio do plano de ação, ata da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social aprovando o plano devidamente assinada pelos conselheiros e resolução publicada em Diário Oficial com a aprovação do plano de ação. Algum comentário? Podemos continuar? Artigo 5º. No exercício de 2026, serão abertos 92 processos no SEI, sendo um para cada município. Os documentos mencionados no artigo 4º deverão ser preenchidos e anexados ao respectivo processo municipal. O prazo para a entrega do plano de ação devidamente preenchido e acompanhado dos documentos mencionados no artigo 4º será até o dia 20 de fevereiro de 2026. O não cumprimento do prazo estabelecido implicará na suspensão do cofinanciamento estadual até a regularização da situação. Artigo 7º. A distribuição dos 9.200.000 a serem disponibilizados em recurso extraordinário do Estado para o presente cofinanciamento baseou-se no critério populacional e serão pagos da seguinte forma: R$ 85.000 para municípios com até 70.000 habitantes, R$ 117.400 para municípios com população entre 70.001 e 300.000 habitantes,
R$ 150 mil para municípios com população entre 301 mil e até 1 milhão de habitantes e R$ 200 mil para municípios com mais de 1 milhão de habitantes. O pagamento será realizado em parcela única. Os valores deverão ser executados na PSB ou na PSE, podendo ser utilizados para implantação e implementação de equipamentos de média e alta complexidade. Para benefícios eventuais, poderá ser destinado até 10% do valor total recebido. Os recursos deverão seguir o plano de ação e integrar a prestação de contas conforme AGE número 11/2011. Valores não executados deverão ser reprogramados para 2027. Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação. Algum comentário? Pois não. Sim, pode. A gente estava falando que da básica ou da especial, né? O recurso extraordinário, ele tem a natureza de despesa, tanto GND3 quanto GND4. Ele tanto pode ser de custeio quanto pode ser para investimento, como, por exemplo, para auxiliá-los na implementação de algum equipamento ou serviço no território de vocês, tá bom? Algum comentário? Não? Então é isso, Felipe. Já realizamos a leitura. Então, estou conversando até aqui com a Aline. A sugestão, nós estamos programando um evento para o dia 16 de dezembro, né? Nós iniciarmos, eu vou encaminhar essa documentação para o colegiado, né? Nós fizemos a leitura aqui, deixamos aberto, se tivesse alguma ponderação, algum ajuste a ser feito, eu vou encaminhar agora para o colegiado, vamos discutir com o colegiado, e no evento do dia 16, antes de nós iniciarmos o evento, assim como nós fazemos com as atas, com relação à aprovação das atas, a gente, com todos os presentes, com a mesa toda presente, a pactuação tanto desses instrumentais como também as atas. Tá bom, gente? Um outro ponto que eu gostaria de conversar com vocês é com relação à reprogramação de saldo. Nós estamos tratando aqui do plano de ação, mas ficar atentos com relação aos gatilhos, né? Como diz a linha ali, as porteiras, né? Para que a gente não tenha que devolver recurso, tá? A equipe vai estar à disposição de vocês, o que vocês precisarem para que a gente possa executar e não perder recurso. Nós estamos concluindo as capacitações aí no mês de novembro, né? Eu estava conversando ali com a equipe para a gente pegar ali o mês de dezembro, janeiro e retomar as capacitações após o carnaval, né? No intuito também de dar todo o suporte a vocês, a gente ficar concentrado para resolver essas pendências, para a gente iniciar o ano de 2026 de uma maneira bem redondinha, depois do carnaval, bem redondinha, sem nenhum impedimento. A gente sabe que ano que vem é ano eleitoral, a gente não sabe as mudanças que podem vir, podem ocorrer. Então, assim, a equipe aí, a gente sempre caminhou junto, sempre esteve junto aí de mãos dadas aí para resolver esses problemas, para sanar essas dúvidas, que a gente possa utilizar esse período aí de dezembro, janeiro, aí até depois do carnaval, para a gente resolver todas essas pendências com relação à prestação de conta, o que tiver de dúvida, o que a gente precisa ajustar de instrumentais, para deixar aí o terreno pronto e preparado aí para vocês na execução do trabalho, tá bom, gente? Nós vamos passar agora os informes, né? Eu vou passar aqui a palavra para a Claudinha, que ela tem aqui um informe, tá? Oi, então, informe que eu tenho que a FIA, né, junto com a UERJ, a gente vai estar realizando um seminário dia 25, na próxima terça-feira. Deixa eu botar aqui o nome do seminário.
de 8 às 14. O seminário é Desafio, Direitos Humanos e Políticas Públicas no Enfrentamento ao Desaparecimento de Crianças e Adolescentes. Então, será dia 25, de 8 às 14 horas, e na rua São Francisco Xavier, na Avenida Maracanã. Então, é um seminário que a gente está realizando aqui junto com a FIA. A gente faz esse convite aberto, né, principalmente aos técnicos, mas será encaminhado, né, pode ser encaminhado por vocês no grupo, por e-mail. Tá. Aí a gente caminha, então, e também qualquer coisa tem no nosso Instagram, no @FIARJOficial. Não, o seminário não vai ser no LERJ, vai ser na Ventura Ernesto. Espera. Se no hospital. Não, vai ser no LERJ. São Francisco Xavier, sim. Tá? E a gente encaminha, então, o convite para os senhores. E estamos aguardando, e tem a inscrição pelo link, tá? A gente envia junto com o convite. Claudinha, eu vou te pedir, eu vou pedir para a Camila para te enviar a relação de e-mail de todos os gestores, para poder facilitar, né, o convite para os gestores. E se tiver um link para inscrição, encaminha para mim, que eu coloco no grupo de gestores também, que aí facilita também não só a divulgação, como também é mais rápido. Tá bom? Eu vou passar aqui para Marcela. Bom dia. Eu vou passar aqui agora os últimos informes referente ao programa Primeira Infância no SUAS, Criança Feliz. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcela, estou à frente da coordenação do Criança Feliz aqui no estado. E aí foi nos solicitado, né, os últimos informes referentes ao reordenamento, né, a esse programa que está virando um serviço a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, eu vou estar passando o que nos foi passado no nosso último encontro virtual, né, e informar sobre a resolução que foi aprovada na última CIT. Então, eu vou ler aqui. A resolução da CIT de número 30 de 2025 estabelece que o Serviço de Proteção Social Básica para Crianças e Gestantes entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, conforme o artigo 48, substituindo formalmente o antigo Primeira Infância no SUAS Criança Feliz, que será mantido apenas até a conclusão do período de transição, conforme o artigo 41. Os municípios e o Distrito Federal devem formalizar o novo termo de aceite e compromisso durante o período de transição. A partir de 1º de janeiro, todos os municípios que hoje, né, têm adesão ao programa vão estar recebendo... Vão estar recebendo no e-mail, né, de comunicação aí que vocês têm junto com o MDS, esse novo termo de aceite. Então, vocês terão, a partir de 1º de janeiro, assim que vocês receberem, os municípios que hoje têm adesão ao programa, tá? Para estar preenchendo esse documento e estar enviando para o MDS. O aceite será feito por meio do sistema eletrônico do MDS e sua efetivação é condição obrigatória para a continuidade do cofinanciamento federal, após o período de transição, conforme o artigo 28, inciso 2º. A não realização do aceite no prazo será interpretado como desistência formal do cofinanciamento.
O município que não preencher o aceite, o governo federal vai entender que você não estará executando esse serviço e você não estará recebendo o repasse desse recurso. Pode passar. Os municípios e o Distrito Federal já aderidos ao programa Primeira Infância no SUAS, Criança Feliz, deverão formalizar o novo aceite no período de transição por meio do termo de aceite e compromisso ao Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para crianças e gestantes a partir de 1º, como eu acabei de falar. Municípios que não aderirem até o fim da transição vai ser aberto dia 1º de janeiro de 2026 e vai ser fechado 31/12/2026, ou seja, os municípios terão um ano para preencher esse termo de aceite. O que eu oriento, recebeu, vocês vão continuar com esse serviço, preencher e enviar. Não deixar para o final. O Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para crianças e gestantes amplia o público prioritário, que no antigo formato, né, que é o que está em execução hoje, é gestantes, crianças de 0 a 3 e de 3 a 6 BPC. Amplia o público prioritário para além do público do antigo programa, incluindo gestantes e crianças de 0 a 3. Hoje, a gente não precisa mais, hoje não, a partir de janeiro, a gente não precisa mais desligar a criança quando ela completa 3 anos. E sim, a gente vai continuar acompanhando ela até os 6. O cofinanciamento passa a considerar o total de beneficiários dentro dessa faixa etária, conforme a meta pactuada e os critérios de registro das visitas. Muitos municípios têm nos questionado e nos perguntado, nesse novo termo de aceite, a gente vai poder diminuir a nossa meta? Vai, sendo que aí, diminuindo a meta, diminui o repasse. O município deverá designar técnicos distintos para o PAIF e para o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio, garantindo a supervisão técnica específica e não a sobreposição de funções, que eram a dúvida das maioria dos técnicos dos CRAs. Vamos ter mais trabalho, isso vai sobrecair sobre a gente. A nomenclatura do supervisor no serviço será técnico de referência de nível superior, que hoje é o nosso supervisor. E o visitador, a partir de 1º de janeiro, ele será educador social, que é o técnico de nível médio. Então, os questionamentos são: Marcela, no meu município tem 6 CRAs, eu só tenho uma supervisora. Ela vai continuar sendo a técnica de referência de nível superior desse serviço. Mas eu não posso colocar um supervisor em cada CRAs? Se o município achar que deve, ok, mas não obrigatoriamente. Essa supervisora, ela vai continuar supervisionando esse serviço. E aí, como que vocês vão se organizar? Eu tenho 5 CRAs. Ela fica cada dia num CRAs para ela dar conta dessa supervisão, para ver se realmente o educador social está realizando as visitas, como já acontece. Alguém tem alguma pergunta até aqui? É que eu falo muito. Embora a resolução da CIT de número 30 de 2025 mencione preferencialmente assistentes sociais e psicólogos, o artigo 15º, no inciso 1º, não há vedação expressa a outras formações de nível superior, reconhecidas na NOB RH SUAS na resolução da CNAS de número 17. O que eu recebi de ligações e mensagens, as meninas que têm pedagogia, tô desempregada? Não. Gente, a gente tem que saber ler e interpretar. Não está escrito obrigatoriamente, sim preferencialmente. Quem for contratar a partir do próximo ano, o ideal seria assistente social e psicólogo. Mas se não tiver, pode ser pedagogo e qualquer outra formação que se adeque ao SUAS. Assim, pedagogos e outros profissionais afins podem exercer a função, desde que possuam experiência comprovada no trabalho social com famílias que atuem conforme as diretrizes da PSB. A resolução não define o regime jurídico, desde que, de acordo com a NOB RH SUAS, a resolução da CNAS de número 17 de 2011, no artigo 13,
mas exige que os educadores sociais sejam de nível médio e os técnicos de referência sejam de nível superior. Assim, caberá a cada ente federativo definir a forma de contratação, observando a legislação local. Por exemplo, concurso público, contrato temporário ou vínculo com entidades conveniadas. Muitos municípios nos mandaram mensagens: como é que a gente vai fazer? A gente acabou de fazer um processo seletivo agora, vamos ter que fazer outro? Não, gente, vai continuar tudo do jeito que está. Cada município vai continuar a sua organização do jeito que vocês já estão acostumados a fazer. Como será o repasse financeiro? O recurso é exclusivo para gestantes e crianças de 0 a 6 anos. Deve ter conta específica, não integrada ao bloco geral da PSB. Muitos municípios entraram em contato comigo que estão querendo aderir e como que fazem. Municípios não aderidos ao programa poderão aderir ao serviço? Conforme o artigo 25, o processo de adesão do Serviço da Proteção Social Básica no domicílio para crianças e gestantes será disponibilizado inicialmente aos municípios e distritos federais já aderidos ao programa. Hoje a gente tem aqui, dos 51 municípios que fizeram a adesão, 5 não estão executando, porque desde quando iniciou-se a conversa sobre o reordenamento, muitos municípios pararam. E aí, esses municípios que pararam, mas que eles fizeram a adesão, eles vão estar nesse pacote do termo de aceite que será disponibilizado a partir do dia 1º. Os municípios que não fizeram a adesão enquanto programa vão ter que aguardar, porque o governo federal está vendo de onde vai tirar o repasse do recurso para esses municípios que não fizeram a adesão. Aí lá fora um município me perguntou assim: então isso não vai ser cobrado da gente, né? Eu falei: não, se vocês hoje não estão executando porque não fizeram a adesão, não tem como cobrar algo que vocês não estão executando. O artigo 29. Para os municípios não aderidos ao programa, poderá ser aberto um novo processo de adesão do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para crianças e gestantes, mediante disponibilidade orçamentária e financeira e pactuação na CIT. O cálculo do cofinanciamento será reduzido? O cálculo mantém a mesma base da portaria 664, que é a portaria que rege hoje o programa. 60% equipe e 40% visitas. Nenhum município perderá recurso se cumprir o mínimo de 2 visitas mensais por beneficiário. Hoje, o então programa, ele é realizado como gestante e criança BPC, é uma visita a cada 15 dias. Crianças de 0 a 3 é uma visita por semana. Ele virando um serviço, tanto criança de 0 a 6 e gestantes receberão 2 visitas por mês e não mais 4, como é. De acordo com o artigo 33, farão jus ao cofinanciamento federal os municípios e Distrito Federal, caso cumpram os seguintes critérios: ter técnico de referência para o Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para crianças e gestantes, cadastrados no CadSUAS e demais sistemas de informação, ter saldo em conta igual ou menor a 6 vezes o valor máximo de referência para a parcela mensal e ter no mínimo 60% de acompanhamento da meta mensal ao público prioritário. Quando nós entramos aqui na coordenação do Criança Feliz, tinha muitos municípios que estavam na condição de suspensão e bloqueio. Municípios com mais de 3, 4 repasses do recurso mensal. E aí o governo federal entende-se o quê? Tem esse dinheiro em conta, não está usando por quê? Não está executando, sendo que as visitas estão sendo contabilizadas. Por que não está gastando dinheiro? Muitos municípios, aí isso aí é a parte da amiga ali. Não sei se tem medo de usar o recurso. Gente, só é a portaria 664 que ali fala com que você pode utilizar. E aí, se você tiver com mais de 6 repasses em conta, você não vai receber mais enquanto você não gastar esse dinheiro. Então, a gente precisa gastar para o governo federal mandar mais.
A parte como o Felipe acabou de falar, não mais ali fevereiro e sim março, né? A partir de março de 2026, nós vamos começar a realizar as capacitações regionalizadas de acordo com a nova metodologia desse serviço. As equipes estaduais estarão sendo capacitadas em Brasília na primeira semana de fevereiro, que é de 2 a 6. Quando retornarmos de Brasília, aí na primeira CIB que nós já tivermos, em 2026, a gente já vai estar disponibilizando o calendário de como será essa capacitação. Mas será nesse formato, regionalizada, as regiões que tiverem menor municípios, a gente vai fazer a migração e unir essas regiões, mas a gente pretende, no mês de março inteiro, capacitar todos os municípios que hoje executam o programa e até aqueles que pararam, mas que vão retornar, para que, a partir de março, esse serviço seja implementado no município de vocês com excelência, assim como ele já é enquanto programa. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse serviço, que até hoje é programa? Não? Ah, que legal. Me coloco à disposição, tá? Para qualquer dúvida, meu telefone acho que está em todos os grupos. Se algum município quiser falar comigo no privado, eu estou aí à disposição. Ah, isso. Eu sabia que eu ia esquecer. Nós estamos, eu e a minha amiga Michele, nós estamos coordenando aí o Zika e o BPC na escola. Aproveito para dar um informe de que nós teremos uma capacitação do BPC na escola, não sei nem se você ia falar isso. Agora, na primeira semana, dia 4/12, de forma virtual, por conta das inúmeras dúvidas que os municípios estão tendo com o preenchimento desse novo questionário que foi disponibilizado. Então, se o seu município ainda não fez a inscrição, o formulário ainda está aberto para inscrição. Acione o técnico de referência do BPC na escola do seu município para estar preenchendo, porque a gente vai ter a participação do Wallace, que é o técnico de referência que a gente tem no MDS, para estar tirando todas as nossas dúvidas. E os municípios que têm ou que tiveram caso de Zika Store, eu peço que me chamem no privado, porque nós tivemos uma reunião na semana passada com a saúde e eles pediram para que nós façamos o levantamento dos municípios que ainda têm caso e das crianças ou usuários que estão sendo acompanhados. Então, se vocês puderem estar me chamando, os municípios que teve caso de Zika Store, tá? A capacitação do BPC 4 de dezembro, de forma virtual, tá? Online, não presencial. Seria presencial, mas a gente não conseguiu espaço, então vai ser virtual. Seguindo aqui a nossa pauta, eu vou passar agora a palavra para a Adriana. Ela vai fazer uma observação aqui com relação aos questionários de RI e LPI. Pessoal, nós enviamos no dia 4 de novembro os forms que foram pactuados a 3 CIBs, né, de RI e LPI. Na CIB, isso ele foi que foi pactuado forms da RI e LPI, foi a CIB de agosto. CIB de agosto, né, foi pactuado forms, foi lido e vocês fizeram a escolha, né, do formato do questionário. Nós enviamos no dia 4 de novembro. Pode passar, Alex, por favor. Né, qual o objetivo, né, desse estudo? Né? Ela tem como objetivo identificar a demanda por vagas em instituições de longa permanência para idosos e em residências inclusivas nas diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. As informações coletadas irão subsidiar estudos e o planejamento para a implantação regionalizada de equipamentos de alta complexidade, de modo a fortalecer a rede estadual de proteção social especial. Só que até o momento, nós só registramos 11, desde o dia 4 de novembro, tá?
11 respostas para o formulário de LPI e 8 para o formulário de RI, né? O prazo que nós informamos, que nós pedimos que vocês nos retornassem com as informações, foi até o dia 20 de dezembro, porque nós precisamos compilar esses dados, né? Juntar essas informações para poder nós identificarmos e trazermos isso pronto e entregar para que, no caso, até para as coordenações regionais e trazermos para a CIV e para a Câmara Técnica. O Felipe vai falar um pouco sobre isso. Pode passar, Alex, por favor, tem o QR Code. Ó, esse é do QR Code da ILPI. Todos já conseguiram? E tem da RI, próximo. QR Code do questionário da RI. O subsecretário Felipe vai falar um pouco sobre como isso impacta até mesmo o calendário das reuniões da Câmara Técnica, porque sem essas informações nós não temos como prosseguir em relação a essa demanda, tá bom? Muito obrigada. Pois não. Então, meus amigos, nós precisamos dessas informações. Nós estamos também passando por um processo de reordenamento com relação aos nossos abrigos, né, que eles estão passando para a RI, que são Protógenes, o Rego Barros e Oswaldo Aranha, né, que fica em Conceição de Macabu, Barra do Piraí e Araruama, né. Então, a gente vem atuando junto com o Ministério Público. Isso é fruto de uma ação civil pública, a gente vem cumprindo uma determinação judicial e também está servindo de laboratório até para elaboração de normativas e todo esse processo de reordenamento que está passando com relação o término, né, desses abrigões, né? O reordenamento que nós estamos passando com relação às RIs. Essas informações, o que nós conversamos e pactuamos na CIV de agosto, são muito, muito importantes para nós, para que a gente possa construir um caminho e deixar esse legado enquanto normativa e até mesmo a implementação desses equipamentos de maneira regionalizada no Estado do Rio, né? Não só de RI, mas como ILPI, para que a gente possa identificar as demandas aí com relação e entender sobre a necessidade de criação de equipamento ou do pagamento de vagas em alguma unidade próxima, para que a gente possa contextualizar toda essa demanda e entender essa demanda para que a gente possa dar um melhor direcionamento e entender qual o caminho que nós vamos seguir. Eu peço a vocês o engajamento de todos, porque para que a gente possa caminhar juntos de maneira linear, né? Nós sabemos que assim, a pluralidade do Estado do Rio de Janeiro com relação às necessidades, a gente sabe que tem um território que demanda mais a necessidade de RI, outro de mais de LPI, então para que a gente possa ter essa resposta de maneira uniforme até o dia 20 de dezembro, né? Para que a gente possa construir isso e deixar isso pronto para vocês, tá bom? Eu peço o engajamento de vocês. Isso, o prazo é até dia 20 de dezembro. Tem um QR Code aí, né? O QR Code aqui está disponível aqui para vocês, aqui na tela, né? Para o preenchimento dessas informações, para que a gente consiga fazer um diagnóstico, um mapeamento e construir esse caminho com vocês. Pessoal, eu gostaria de complementar essa fala de Felipe pelo seguinte: Campos é um município de grande porte, como vários outros municípios do estado, mas a gente sabe que é uma situação regular também nos municípios de pequeno porte. Por exemplo, Campos a gente cofinancia 120 vagas em LPI, mas a gente tem uma demanda reprimida de mais de 40 idosos com indicação de LPI. Da mesma forma, residência inclusiva. Campos tem 2 residências inclusivas, temos mais de 15 jovens com encaminhamento para residência inclusiva ou determinação judicial. Então, é uma realidade, e aí só lembrando, há poucos dias,
um secretário de um município de pequeno porte me ligou pedindo socorro para abrigar, para acolher um jovem que tinha determinação judicial para residência inclusiva e que ele pagaria multa a partir do dia seguinte de R$5.000 por dia, caso não acolhesse esse jovem. A situação é dramática e caótica, porque é uma realidade que nós estamos fazendo os estudos para identificar o custo dos acolhimentos e qual a demanda para esses acolhimentos, só que o tempo não para. Eu venho sinalizando isso aqui na CIB já há algum tempo e eu penso que a gente tem que, eu sugiro inclusive, Felipe, que a gente possa sentar enquanto região para discutir as características da região. Se o Estado é o responsável pela questão da regionalização, por exemplo, na região norte fluminense, a gente tem outras unidades de LPI e a gente precisa fortalecer esse grupo e esses serviços enquanto região para a gente tentar, de fato, o município ajudar o outro, encontrar saídas para as demandas que todos nós recebemos diariamente através da judicialização. Porque, infelizmente, 80% da demanda judicial que nós recebemos no município para assistência social é para avaliação do idoso, para inclusão em LPI. Então, eu penso que a gente tem que rever uma série de coisas. Quem é esse idoso que nós estamos, de fato, acolhendo? Campos, a gente passa por um fluxo de... Primeiro, a gente encaminha para o CREAS faz um estudo social, faz um acompanhamento familiar para ver, de fato, quais alternativas podem ser dadas para essa família, ao invés da institucionalização do idoso. Será que é só ILPI a saída? Não, porque a gente precisa da ILPI para aqueles idosos com rompimento de vínculos, mas o idoso também que tem uma certa dependência, porque a gente tem que tentar talvez buscar alternativas para o idoso independente. Por que o idoso independente tem que ir para uma ILPI, ainda que ele não tenha vínculos familiares, né, que os vínculos estejam rompidos, já que ele é o idoso independente? Porque a gente tem uma demanda de idosos dependentes de cuidados e que não tem mais vínculos familiares, que a gente precisa encontrar saídas. Então, o centro-dia, será que a implantação de centro-dias no município, que já alivia a sobrecarga do cuidador, da família, e a gente fazer um trabalho mais preventivo para não deixar esse vínculo ser rompido, buscar alternativas como casalares para idoso? Então, eu sugiro que a gente pense, Felipe, para além do custo, a gente também pense nesse aspecto da regionalização, saídas, porque não vamos conseguir sustentar isso por muito tempo. Os municípios estão se esgarçando. Em Campos, a gente está planejando, no ano que vem, construir a política municipal de cuidados também como uma alternativa para essa situação que a gente vivencia. Porque, infelizmente, vai ser mais ou menos tipo a família acolhedora para a criança. A gente subsidiar essa família com recurso para manter esse idoso na família como alternativa do acolhimento, né? Então, eu penso que a gente tem que discutir esse assunto buscando alternativas, que só pensar como saída a ILPI, nós não vamos ter condições de sobreviver, nós enquanto município. Do mesmo jeito, residências inclusivas. Temos que chamar a saúde para perto, a saúde do Estado, os municípios também dialogarem, porque Campos tem 2 residências inclusivas. A gente observa que a residência inclusiva, ela recebe um público para além da questão da deficiência, também recebe um público de pessoas, de jovens com doença mental, que é a atribuição da saúde, não da política da assistência, considerando a lógica, inclusive da ILPI, da RI, que é buscar alternativas para a independência desse jovem, para a autonomia desse jovem, e não que esse jovem vai completar ali 59 anos e com 60 anos vai para a LPI.
continua, é uma vida institucionalizada. Passou a infância no acolhimento de criança, tem deficiência, vai para acolhimento, vai para residência inclusiva, sai da residência inclusiva para a LPI. É uma vida institucionalizada. Então, o que tem chegado para o SUAS e para quem vai para a conferência agora nacional, nós temos que provocar, nós temos que dialogar sobre essas pautas que têm aumentado cotidianamente nos municípios, que é no município que a coisa acontece. Financiamento extremamente insuficiente. Uma residência inclusiva hoje de Campos cofinanciada, como você mostrou ali, que aqui no estado tem 4, né, residências inclusivas, 2 são em Campos, as outras eu queria até saber onde são. 7, 3 em Niterói, né? E os municípios Campos, e tem mais 2. Mas o governo federal... sim. O governo federal paga R$9 mil de cofinanciamento. Isso não existe, gente. Então, assim, são questões urgentes que a gente precisa trazer à tona, porque a gente fica muito preocupado na institucionalização, mas a gente tem que começar a pensar alternativas, porque nós, enquanto SUAS, não vamos dar conta, o município não vai dar conta. Não há orçamento municipal que dê conta de uma demanda que vem crescendo do jeito que está crescendo para institucionalização. Então, eu faço essa provocação aqui para que em 2026, para além desse levantamento que é extremamente necessário, que eu estava perguntando para Felipe, o Cristo Redentor, que o acolhimento Cristo Redentor só acolhe o idoso do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, porque eu estou com 40 idosos lá com demanda para acolhimento em LPI, eu não tenho mais vaga. E aí Felipe colocou, Aline, a gente não tem regulação. Então, vamos discutir regulação, vamos discutir também com base na realidade que a gente já tem, que eu sinceramente não acredito que nenhum município vai implantar a ILPI, porque o custo da ILPI é altíssimo, é extremamente elevado o custo da ILPI, de uma ILPI. Então eu sugiro que para 2026, Felipe, para além desse levantamento que se faz necessário para a gente discutir a regionalização, mas que a gente faça um estudo por regiões das unidades que a gente tem e como a região pode se ajudar, fazendo talvez consórcio, alguma coisa nesse sentido, né, para um suprir a necessidade do outro. Só isso. Bom dia a todos. Meu nome é Priscila e eu trabalho na Secretaria de Assistência Social de Vassouras. Então, eu queria só contribuir com esse ponto que a colega de Campos colocou, né? Realmente a gente não só pensar num planejamento, porque de fato a gente precisa pensar em algo que seja bem estruturado e permanente, aí vale realmente o nosso estudo, né? Mas também pensar em estratégias de resolver situações, problemas que tem batendo na nossa porta todo dia, né? Então, esse ponto da RI, a gente tem passado por uma situação lá em Vassouras que o que acontece? A gente não tem RI, mas aí tem a determinação judicial, né? Para que eles já definindo a inserção em RI. Mas, porém, a pessoa, né? O indivíduo, no caso, ele está numa RT, né? E ele tem questões de transtornos mentais graves, né? E tem deficiência também pela questão do olho dele, né? Que ele não enxerga, mas o outro realmente tem um transtorno mental grave, né? E aí, assim, o que a gente fez foi pedir ajuda, um suporte técnico, né, para o Estado, em relação a isso, para realmente a gente não ter essa expertise, a gente não tem serviço, né? Então a gente acaba não tendo essa expertise. A gente lê as orientações, a gente estuda e a gente chega à conclusão que não seria um perfil, mas a gente precisava de um respaldo também de outras equipes.
E aí a gente pediu ajuda para outros municípios que contribuíram com a gente, afirmando que de fato ele não era o perfil de RI. O Estado mandou para a gente as orientações técnicas, que era que a gente já tinha, né? E precisávamos responder para a Procuradoria, né? Porque de fato era uma determinação. E o que a gente fez? A gente conseguiu achar? A gente achou normativas, regulamentações de outros estados. O Estado de São Paulo e o Estado do Espírito Santo, eles regulamentam esse perfil do usuário de RI. Então, assim, para mim, isso é primordial, que a gente de fato diga quem é o perfil de RI, para além das orientações, porque o que acontece? Dentro das orientações, assim como o evento que teve aqui sobre os abrigões, né, se colocou o quê? Uma pessoa que tem um transtorno mental, não se exclui a possibilidade dela de ir para uma RI, mas porque de fato é uma pessoa com deficiência, né, o agravamento dela. Porém, cada caso é um caso. Ok, até aí a gente entendeu, mas quem vai avaliar se cada caso é um caso? Porque a saúde, ela está, infelizmente, né, a gente precisa se aproximar mais, existe essa dificuldade. Ela fala pra gente, ela está falando que é perfil de RI. A gente não pode falar que é perfil de RT, porque é um serviço de saúde. Mas eles podem falar que é um perfil de RI, que é um serviço de assistência social, né? Assim como a justiça também todo mundo está tendo expertise, menos a gente está tendo expertise, entendeu? E falar que é o perfil do RI. E aí a gente está tendo que engolir isso. Então eu não consegui respaldo nenhum, porque as orientações técnicas, elas não são tão suficientes, não são suficientes, a gente precisa de respaldo. E aí quando eu encontro uma regulamentação do Espírito Santo e de São Paulo deixando muito claro, e aí ele tem dependência química, ainda é dependente química, deixando muito claro que na RI de São Paulo não serão aceitas pessoas com dependência química, porque isso deve ser tratado com unidade de saúde, conforme está a normativa e a resolução lá do Ministério da Saúde, né? E o Espírito Santo também fala isso, né, que também pessoas com transtorno mental graves também não serão aceitas em RIs, porque aí é a saúde que vai ter que providenciar uma outra unidade, né? Isso respalda muitos municípios de lá, entendeu? E eu acho que isso já resolve muita coisa, muito sofrimento que a gente tem passado sem necessidade nenhuma, né? O sofrimento que isso a gente pode eliminar. Tem coisa que a gente ainda não pode eliminar, mas isso a gente pode eliminar. Então, eu deixo aí a contribuição, porque a gente precisa hoje pensar na prática, quais estratégias vamos adotar e que podemos fazer isso para o mês que vem, né? Pensar, já apresentar uma proposta, e é isso, tá? Desculpa, você não fala muito. Sim. Sim, então, até pela colocação da Priscila e da Aline, a gente passa aí a nossa estrutura social, né? Ela passa por transformações que trazem um impacto muito grande, não só nas nossas relações, mas estrutura familiar, e isso é um desafio muito grande para nós gestores e para técnicos do SUS, né? Com esse diagnóstico com relação, no caso da ILPI, é um problema, até como a Aline colocou, não é só a institucionalização. Nós precisamos também conversar com os órgãos de controle, especialmente o Ministério Público, da participação dessas famílias, né? A responsabilidade dessas famílias com a pessoa idosa, né? Não tutelar, o Estado tutelar 100% a condição desses idosos. A ideia não é essa, a gente pensa sempre em autonomia, sempre na inserção dessas pessoas na vida social. Então o caminho não é institucionalização, e nós precisamos ter elementos para que a gente possa ter um estudo sólido, consistente, para que a gente possa apresentar aos órgãos de controle, né? A RI, também um outro desafio, porque quando nós deixamos os abrigões, a rede precisa funcionar de uma maneira ter uma sinergia muito grande com a rede, né? Nós estamos vivendo isso na prática, com o término, né, com a finalização das atividades dos abrigos que nós temos. A gente tem um encerramento de um abrigo, por exemplo, em Araruama,
ele passa para outro território, que é Iguaba, porque nós não encontramos imóveis que pudessem acolher aquele, dentro da estrutura que é necessária para usar ali para os usuários. Mas a rede ela precisa funcionar, porque assim, você discute, você reordena um serviço em que toda a rede local do município ela vai precisar funcionar, porque senão você está resolvendo um problema e criando outro. Então esse diálogo e essa digamos, maturidade que a gente precisa avançar enquanto reflexão, enquanto diálogo. Nós acompanhamos todas essas digamos, tem inovações do Estado de São Paulo, Espírito Santo, mas a gente tem uma forma muito peculiar aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem, por exemplo, São Paulo tem como política distribuir aqueles iglus, se nós fizermos isso no Rio de Janeiro, vocês sabem o que acontece, né? Os movimentos aí, a gente vai ter um problema sério. Né? Isso é uma prática que no estado do Rio de Janeiro a gente não vai conseguir uma adesão, não só com os movimentos sociais, mas como os órgãos de controle. É o que a gente vê também no estado da Bahia, com relação ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas do estado da Bahia, ele não vê a execução orçamentária e financeira com relação a políticas como Criança Feliz, o PET, você contratar a equipe, ela não traz impacto na lei de responsabilidade fiscal. Aqui no Rio de Janeiro, qualquer contratação que você faça, ela traz um impacto na contratação de pessoal. Então nós temos algumas peculiaridades na hora da execução que nos difere de alguns estados. Então a ideia mesmo com relação a esse estudo é que possamos sentar e buscar um caminho juntos dentro das características do Rio de Janeiro, né? E chamar outros atores que participem e entendam toda essa dinâmica. Porque a gente, enquanto saúde e assistência, é a guerra a luta de Davi e Golias, sendo que o Davi sem a pedra. É mais ou menos por aí. Então a gente precisa dessa articulação e desse diálogo com esses outros atores para que a política de fato chegue e funcione. Porque assim, é uma luta assim, nesse período que eu estou à frente até da subsecretaria, de deixar um legado instrumental para que traga esse equilíbrio e essa proteção para vocês. É algo que eu vou ficar muito feliz e muito satisfeito ao término do trabalho, saber que a gente deixou aí a reprogramação de saldo, o plano de providência que há tanto tempo estava abandonado, esses instrumentais com relação para nortear o trabalho com relação a RI, LPI, pelo menos com o norte, para que a gente possa avançar aí, trabalhar e saber que deixou algo bacana para vocês, tá bom? Eu agradeço a Priscila, a Rosa, que eu estava com saudade ali, que ela está escondidinha, quietinha hoje, está até achando estranho. Obrigado, Aline. O colegiado tem um informe, tem... Não? Mais alguma coisa? Joyce? Pessoal, então nós vamos encerrar. Vou agradecer a todos vocês. Eu sei que, como a Aline até colocou aqui no início da nossa região, foi uma tarefa bem difícil chegar aqui hoje, véspera de feriado, até para a gente poder encerrar um pouco mais cedo, para poder ajudar o retorno de vocês aí, porque o trânsito hoje vai ser bem complicado, né? Vai ser bem difícil por conta do feriado, tá? Nós estamos programando um evento para o dia 16 de dezembro, mas estamos na Biblioteca Parque, né? A gente está definindo aqui os últimos detalhes, os palestrantes. Eu conto com a presença de todos vocês, tá? Mas a gente concluindo aqui o planejamento, eu vou estar encaminhando aqui para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço aí e obrigado, bom retorno.